Obrigada, Diana. Continuamos com uma nota de boas-vindas, agora com Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Gaia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos a este espaço magnífico. Eu queria cumprimentar todos, naturalmente na pessoa da Senhora Secretária de Estado, da Senhora Diretora do Negócios, do nosso Keynote Speaker, enfim, todos aqui presentes, e agradecer muito esta iniciativa. Não é normal nós termos iniciativas que valorizam aquilo que se faz pela positiva, e sobretudo num contexto que é o contexto de âmbito municipal, os municípios, também as empresas, num contexto mais territorializado, e por isso é um orgulho receber-vos e receber-vos neste contexto também em que nós próprios temos, pelo menos esta vantagem de nos assumirmos nós próprios, para além do prémio, como município que trabalha nos domínios da sustentabilidade. Eu tenho dito muitas vezes, e é honesto, que nós passamos por muitos desafios infraestruturais nas primeiras 2 décadas do pós-25 de Abril, onde desde a malha mais interior, faltando as infraestruturas, até à malha mais litoral e urbana, onde faltavam infraestruturas ou estavam elas próprias em processo de melhoria, de substituição. Nessa altura, os municípios olharam de facto muito para uma dimensão infraestruturalista e para tudo aquilo que estava associado ao aménagement do território. E talvez por isso ficaram muitas vezes conotados com a lógica empreendedora pelo lado do empreiteiro e não a empreendedora pelo lado do empreendedorismo. E evoluímos durante estes muitos anos, nas décadas mais recentes, nas 2 décadas mais recentes, um pouco com esse estigma, mas com uma clara demonstração, um pouco por todo o país, de que nós temos, de facto, práticas que não são muitas vezes valorizadas, mas que têm um contributo absolutamente decisivo para os processos em curso, os processos de desenvolvimento em curso. É verdade, fala-se muito e com razão de alguns dilemas que o país atravessa, a desertificação de partes muito importantes do interior do país, muito significativas do interior do país. Não tenho a certeza que aqui e acolá não devamos perguntar se esse processo não seria ainda mais intenso, se não fosse o empenho, às vezes, contra ventos e marés, que localmente se vai fazendo. E vai-se fazendo a partir daquilo que vulgarmente se chama o terceiro setor, incluindo aqui a economia social como um todo, mas também deslocando os municípios que tradicionalmente estão no primeiro setor, na zona do Estado, mas que em muitos casos são de facto parte do terceiro setor, aquilo que é dito como, considerado como a economia social numa perspectiva mais localista. E é por isso um orgulho ter-vos cá e ter esta iniciativa cá e poder dessa forma também dar visibilidade àquilo que de bom se vai fazendo por esse país fora, no domínio do municipalismo, no domínio do poder local, que, repito, tantas vezes é injustamente conotado apenas com a dimensão infraestruturalista. A temática da sustentabilidade diz-nos muito. Em primeiro lugar, diz-nos muito porque nós atravessamos um período no arranque deste ciclo autárquico, onde verdadeiramente a questão da sustentabilidade se punha de um lado, que eu diria que não era exclusivamente, mas era muito forçosamente financeiro. Uma espécie de sustentabilidade financeira, que não é bem o conceito de sustentabilidade como hoje o aprendemos. Mas verdadeiramente nós daí retiramos também uma lição. Não há país sustentável, não há cidade sustentável, se não tiver condições de equilíbrio financeiro, se não tiver condições de opções que sejam elas próprias tendentes a esse equilíbrio. De outra maneira, acontece o que acontece em muitos países do mundo,
que têm níveis de crescimento económico absolutamente extraordinários e níveis de felicidade ou níveis de coesão absolutamente miseráveis. É neste equilíbrio que nós desenvolvemos a nossa tarefa no dia a dia, também com uma responsabilidade histórica. Vocês hoje estão aqui num sítio magnífico, um sítio que tem uma origem, digamos, anglo-saxónica, o que equivale a dizer também um sítio onde a nossa relação Portugal com os ingleses, mas também a nossa relação Vila Nova de Gaia e Porto, a cidade à nossa frente, do outro lado do rio, representam cidades cosmopolitas, que desde há muito tempo recebem a nossa matéria-prima, que vem do Douro, e que estagia longamente nas nossas caves do vinho do Porto. Um vinho do Porto que, chamando-se como tal, por razões mais fiscais do que outra coisa, em Portugal grande parte das explicações tem mesmo que ver com o domínio fiscal, e o vinho do Porto tem as suas caves em Vila Nova de Gaia, por razões climatéricas, um pouco, é verdade, mas sobretudo por razões fiscais. Chamando-se vinho do Porto e estando em Vila Nova de Gaia, representa muito daquilo que nós acreditamos ser. Nós somos o norte do país, granítico, com um caráter muito vincado, mas somos também aqueles que acreditam que os recursos não são para consumir todos no momento, que não somos os predadores do instante, que não temos o direito de usufruir de tudo aquilo que se nos coloca ao dispor. E o vinho do Porto e a história do vinho do Porto é muito essa. A história de famílias que depois de uma penosa colheita das uvas se predispõem a deixar grande parte dessa colheita durante décadas, metida em barris, num processo de envelhecimento, que é ao mesmo tempo um processo de envelhecimento que respeita a natureza, que respeita os ciclos da natureza e as etapas da natureza, neste caso do envelhecimento deste néctar que é o vinho do Porto, mas ao mesmo tempo demonstra uma predisposição para adiar a utilização dos recursos. Não adiar a utilização dos recursos por falta de vontade, por falta de disponibilidade, por preguiça, mas adiar a utilização e a fruição dos recursos porque se acredita que eles na geração seguinte serão muito melhores. E esta dimensão é uma dimensão em si mesmo de sustentabilidade da cidade, do meio ambiente, da natureza. Ou seja, acreditamos, a partir do exemplo do vinho do Porto, que se os recursos forem devidamente tratados, nós temos recursos para o imediato, mas temos também a possibilidade de ir guardando recursos que, com o tempo, aumentam o seu valor. E, dessa forma, parecem contrariar aquilo que é o dia de hoje, ou os dias de hoje, em que tudo se faz no imediato, em que a lógica é do imediatismo puro e da utilização dos recursos como se não houvesse amanhã. Aqui, nestas cidades e nesta região, nós acreditamos muito que somos uma parte da natureza. Não estamos acima da natureza. E por isso, quando se trata da sustentabilidade, nós próprios somos parte do processo, numa lógica que é evidentemente uma lógica de prosseguir o bem-estar e a qualidade de vida de todos, numa estratégia de coesão, mas é ao mesmo tempo uma lógica de garantir que os recursos que são finitos são eles próprios cuidados de forma a serem perenes e muito duradouros, acreditando que as gerações seguintes muito nos agradecerão se nós lhes deixarmos um legado positivo, como aliás acontece com o vinho do Porto. E também, para terminar com a analogia, o vinho do Porto é bem exemplificativo de que isto funciona. Porque se há coisa que caracteriza as grandes empresas do vinho do Porto, é que elas, antes de serem empresas, são mesmo famílias. O que significa também que este modelo ajuda a consolidar uma espécie de perpetuação das relações familiares, sem muitas vezes as lógicas mais capitalistas que assolam a economia como um todo. É por isso uma responsabilidade que nós temos. Quando olhamos para os nossos 16 quilómetros de orla marítima
toda ela com bandeiras azuis. Quando olhamos para os nossos 19 quilómetros de orla fluvial, Rio Douro acima, muito cuidadas e que queremos que sejam zonas de fruição pela natureza mais do que pela construção. Quando olhamos depois para um território que é 5 vezes maior em termos de área do que o Porto e o terceiro maior em termos demográficos do país, logo a seguir a Lisboa e a Sintra, acreditamos que temos um laboratório também para ir experimentando um conjunto de estratégias desenvolvimentistas de âmbito mais ou menos local, e que ao fazer essa experimentação estamos também a dar um contributo para o aprofundamento da qualidade das políticas públicas. Foi nesse sentido que o projeto O Meu Bairro, Minha Rua surgiu. Para ao mesmo tempo que se diz que a população de Gaia é basicamente tão numerosa como a população da Islândia, esse país, ou que se diz que Vila Nova de Gaia tem um território imenso, muito heterogéneo e diversificado, mas imenso, ao mesmo tempo possamos olhar para a soleira da porta de cada um dos cidadãos e resolver os seus microproblemas. Porque verdadeiramente a cidade também é isso, a capacidade de se projetar no presente e no futuro, mas ao mesmo tempo de garantir que os pequenos e microproblemas se resolvem no dia-a-dia, a bem das pessoas. E para isso precisamos da nossa segunda característica. Somos um povo, uma cidade de pescadores. Na Forada, se lá tiverem a oportunidade durante este dia ou durante estes dias, se lá derem um saltinho, verão a tipicidade de um povo pescatório, de um núcleo pescatório, além de uma restauração devidamente compatível, ou a nossa zona da Aguda, núcleos pescatórios. E nós sabemos, por experiência própria, que os núcleos pescatórios têm 2 ritmos de vida. Têm o ritmo de vida da ida para o mar, quando noite dentro procuram o seu pão, o nosso peixe, e fazem disso o seu modo de vida, com muitos sacrifícios e contextos de muitas dificuldades. Mas depois, chegados à terra e depois de um breve descanso, perdem, entre aspas, o seu tempo a recompor ou a compor as redes, dar nova vida às redes que, por variadíssimas razões, foram rebentadas no mar. E eles fazem isso porque sabem que sem redes cuidadas, sem redes devidamente operacionais, o peixe fugirá pelo meio das redes e não virá à terra. E aquilo que nós também temos a obrigação de fazer neste processo desenvolvimentista é aprender muito com os nossos núcleos pescatórios. Se nós não cuidarmos das nossas redes, das redes de relações institucionais, com as nossas escolas, com as nossas IPSS, o tal dito terceiro setor, que tantas vezes é, na verdade, um primeiro setor, como se viu na Covid, os nossos parceiros empresariais, que sem complexos associamos a uma estratégia de desenvolvimento da própria cidade. Se não cuidarmos destas redes, cada um trabalhará para o seu lado, cada um trabalhará com afinco a mostrar que é capaz de fazer coisas maravilhosas isoladamente, mas nós não andaremos com a mesma velocidade e com o mesmo caráter duradouro. E por isso, na sustentabilidade, há também uma dimensão de organização institucional, uma dimensão de rede bem cuidada, bem urdida, bem organizada, para que cada um possa dar o seu contributo, não numa lógica de quintal, numa lógica individualista, mas numa lógica de crescimento conjunto. E eu acho mesmo que esta lógica de crescimento conjunto bem significará a sustentabilidade que hoje aqui se debate. Que seja um excelente dia para todos e obrigado por estarem cá.